Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins, você está nos escritórios do Instituto Schaeffer Teologia e Cultura e hoje mais um Pergunte Pastor, o programa de respostas rápidas para perguntas curtas, hoje, dos comentários de vocês aqui do canal. A gente já pegou perguntas de muitos lugares, Instagram, tal, membros, mas eu tô querendo muito fazer mais vídeos respondendo vocês. Então, deixe seus comentários que minha ideia é conseguir respondê-los o máximo que eu puder. Lembrando, temos vídeos aqui toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. Então, se você nos assiste, faça a si mesmo a gentileza de se inscrever aqui no canal para você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Eu acho que o meu óculos tá muito sujo. Eu acho que o meu óculos tá sempre sujo, Gabriel Tuga. Mas eu acho que hoje é o dia, viu? Hoje é o dia que o meu óculos tá mais sujo toda a história desse canal, certo? Eu só percebi porque, né, tá refletindo. Olha como tá sujo esse óculos. Bom, vamos para as perguntas de vocês. Tem uma aqui muito boa, tá? Muito boa. Nível de especulação absoluta. Por que o diabo tentou impedir a morte de Cristo através de Pedro e depois usou Judas para traí-lo? Achei isso aqui, ó, excelente. Porque essa pergunta mostra que muitas vezes a gente presume demais acerca do diabo. O diabo queria impedir que Jesus fosse para a cruz. Isso é a tentação do diabo no deserto. O diabo mandou Jesus para a cruz. Isso é o que o diabo faz quando ele entra, né, em Judas ali nos evangelhos. Isso é muito interessante, né? Do relato de Jesus no deserto, a gente tem um Satanás que quer impedir a cruz, e a partir do momento em que Satanás toma posse de Judas, Judas é o instrumento para levar Jesus para a cruz. Satanás é bipolar? Que diabo é isso? Satanás tem dois planos diferentes? E a mais isso, na verdade, é que a gente muitas vezes acredita que Satanás, ele tá por dentro de todos os planos de Deus, e que Satanás sabe exatamente todos os rumos da história, como tudo vai acontecer em seus detalhes. A gente dá mérito demais pro capeta, certo? Enquanto Satanás não sabe exatamente todos os entremeios do que Deus está planejando para a história do universo, assim como nós também não sabemos muitas dessas coisas. Nós entendemos por Mateus 16 que é só a partir do momento que Jesus sai da Galileia para Cesareia de Filipe que ele começa a explicar sobre a sua morte. Os discípulos não entendiam que Jesus ia morrer e talvez Satanás não soubesse que havia uma morte de Jesus. Talvez Satanás também acreditasse que o reino ia se instaurar naquele momento de forma física. E aí o que é que Satanás oferece no deserto? Oferece que todos os reinos da terra fossem de Cristo, se Cristo prostrado adorasse. Será que Satanás ainda não entendia plenamente que Jesus era Deus, de fato? Será que Satanás não entendia como é que se manifestava o mistério da encarnação? Ou, sabe, o que é que Satanás não sabia? Nós não sabemos o que é que Satanás não sabia. O que nós sabemos é que Satanás não sabe de todas as coisas. Satanás não é onisciente. Lembre disso. Satanás não é onisciente, Satanás não é onipresente. Quando Satanás encontra Deus no livro de Jó, ele diz que veio de rodear a terra. Ou seja, o diabo passeia, anda, se move na terra, dando a entender que ele tem uma presença física e que esta presença física é localmente limitada como a presença física de qualquer ser humano. Claro que ele tem um acesso diferente à realidade, como os anjos também o têm, mas esse acesso à realidade não é nem em onisciência, nem em onipresença. Claro que a gente não entende todos os detalhes, não é? Do que o diabo é, mas nós entendemos que ele não sabe todas as coisas. Mas ainda tem outra coisa, tá? Que a gente muitas vezes ignora. É que o diabo não tem o Espírito Santo. Satanás não tem o Espírito Santo. Os discípulos não conseguiam entender muitas das coisas que Jesus estabelecia porque o Espírito Santo ainda não os havia revelado. Satanás não tem o Espírito Santo para revelar a ele as profundidades dos mistérios dos planos de Deus. Então Satanás é um homem de mente pior do que carnal, né? É uma mente espiritual no sentido muito mais negativo. Então Satanás não tem acesso à revelação do Espírito para compreender o evangelho e os planos e os mistérios de Deus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que existem coisas espirituais que só são discernidas espiritualmente. Então nós entendemos algumas coisas dos evangelhos que os discípulos não entendiam mesmo andando com Jesus, porque temos o Espírito Santo manifestando a nós a realidade de algumas coisas que ainda não era hora de ser revelada sequer aos discípulos, quanto mais ao diabo. Existe uma revelação do Espírito que leva à compreensão de algumas coisas que o diabo não tem. Pergunta muito legal, viu? Deus poderia ter criado um mundo? Vamos perguntar sobre o diabo. Parece que o pessoal tá animado aí nas diabices. Você me perdoe? Vou abrir aqui minha marmita de lanche. Eu trouxe meu lanche de casa. Eu sou marombeiro, você sabe, né? E marombeiro, ele vive andando com marmita e coisa assim. Vou provar aqui a minha marmita. São 10 horas da manhã. Vou fazer minha segunda refeição. Não, mas é pizza de milho. Tem milho na pizza. Então é salada. Aí você diz, mas Iago, você não é marombeiro? O que é isso? Você não é patrocinado pela Growth Suplementos? E agora? E agora? Eu vou terminar minha pizzazinha. Eu vou fazer o quê? Vou pegar minha piqueira da Growth, vou colocar água, vou colocar o meu whey de brigadeiro e vou tomar meu whey de brigadeiro pra eu poder bater as proteínas de uma refeição que praticamente não tem proteína, é só carboidrato. A gente às vezes acha que só tem que comer, eu tenho que comer. Cara, como pizza. Eu só preciso ter minhas proteínas em dia, por isso a Growth Suplementos sempre me acompanha. Eu tô, por exemplo, aqui em casa, não consigo fazer um ovo, uma coisa assim, tô no escritório trabalhando, o wheyzinho, wheyzinho portátil, jogo na minha shakeira, bato as proteínas depois de ter feito uma refeição com uma coisa que eu queria, que não é comida de dieta, se torna comida de dieta a partir do momento em que eu coloco minha proteína, e isso vai me ajudar no meu ganho muscular. Claro que depois eu vou ter que dar uma, segurada, se comer pizza o tempo inteiro, eu vou fazer mal pra minha saúde, eu vou ficar engordando e tudo mais, mas eu posso
que eu quiser, não é? Com moderação. E aí a suplementação da Growth me ajuda a permanecer na busca do shape perfeito que nunca virá, certo? Mas a gente cuida da saúde e melhora aí, né, o nosso corpo. Se você usar o cupom Jesus, você conta para Growth Suplemento que os crentes fitness estão aí engajados em melhorar o corpo para a glória de Jesus Cristo. Vai lá no site da Growth e compra seu whey protein, sua suplementação para melhorar aí sua saúde. Tome whey. Deus poderia ter criado um mundo sem que existisse um opositor, Satanás, sendo ele onisciente? Se assim, ter criado uma realidade com um opositor não teria criado o mal de forma desnecessária? Deixa eu lhe dizer, se vaca voasse, chovia leite. Certo? A gente não pode viver a vida, mas não é, será que Deus, e se Deus tivesse feito assim, Deus tivesse feito assado? Deus fez aquilo que a sua mente soberana, aquilo que a sua compreensão soberana das coisas, aquilo que seu propósito eterno de buscar a maximização de sua glória, entendeu que era o melhor para a história do mundo. Nessa criação soberana de Deus, ele entendeu que a existência de Satanás contribuiria para o seu propósito perfeito. Deus poderia, se quisesse ter criado o mundo sem Satanás, ele poderia ter criado o mundo do jeito que ele quisesse. Tanto que ele o fez. E fez um mundo cujo propósito é a maximização da sua glória. Essa maximização da glória se manifesta existindo um diabo. Iago, mas como? Por quê? Me explica aí os detalhes disso. Mas por que é que o diabo maximiza a glória de Deus? Aí, querido, a gente também tem que aprender a calar a boca, certo? Eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Uma Teologia do Mistério, que basicamente é quando Deus me manda calar a boca. A gente não sabe todas as coisas, a gente não compreende todas as coisas, a gente tem os detalhes de todas as coisas. Deus não intentou se justificar para nós. Deus não intentou se justificar para nós. Ó, gente, eu criei o diabo, mas deixa eu explicar porque eu criei o diabo, pra você não ficar chateado comigo. Ô, gente, eu fiz um mundo em que existe pecado, dor e sofrimento, mas deixa eu falar aqui, parado aqui, pra vocês não ficarem tristinhos, eu vou explicar como é que isso, de alguma forma, maximizará a minha glória no sentido último. Fé é confiar que Deus é bom e que mesmo num mundo onde nós não compreendemos os motivos de todas as coisas, entendemos que Deus está por trás de todas as coisas, continua sendo bom e amável conosco, nos trazendo em Cristo Jesus um caminho de misericórdia. Então para de achar que ser crente é conseguir desvendar os motivos de Deus. Ora, o motivo de Deus é a maximização da sua glória. Mas como esse ato vai maximizar a glória de Deus na eternidade? Nós somos crianças, sentadas aos pés de um tapeceiro, olhando a obra pelo avesso. Um dia seremos adultos, chegaremos diante do Senhor e veremos a obra completa e entenderemos só então os motivos e os detalhes e as razões de Deus para que tudo seja como é. Até lá nós confiamos como crianças que confiam no seu Pai, até que um dia venha a maturidade e conheçamos como hoje somos conhecidos e vejamos face a face, não mais por meio de um espelho turvo. Um dia tudo nos será revelado em sua inteireza. Hoje nós cremos e confiamos. Próxima pergunta. Como os primeiros descendentes de Adão e Eva visualizavam o Redentor que havia de vir? Pós Moisés, eles esperavam um profeta? Por que isso mudou no período interbíblico para o libertador político? Sabemos que ele foi um servo sofredor, mas hoje como devemos enxergar Jesus? O que virá ou o que já veio? Que pergunta legal. Vamos lá. Existe uma coisa que nós chamamos na teologia de revelação progressiva. Ou seja, aquilo que foi revelado acerca de Cristo Jesus progrediu, não é? Aumentou, cresceu ao longo das eras. Então pensa, por exemplo, em Gênesis 3. Em Gênesis 3 você tem a primeira apresentação do Messias prometido. Qual era toda a informação que Adão e Eva possuíam acerca do Messias que viria? Toda a informação era, ele vai nascer do ventre da mulher, ele vai pisar a cabeça da serpente, ele vai ter o calcanhar ferido, e é isso. Eles esperavam que viesse esse descendente. As informações sobre este descendente foram crescendo e aumentando, junto com a expectativa desse que viria. Nos profetas é onde nós encontramos mais revelações acerca desse servo sofredor, desse Messias que viria. Aí se pergunta, né? Pós Moisés esperavam um profeta? Sim, a Bíblia diz que ele seria também um profeta, né? Esse Cristo ungido. A ideia é que o Messias teria um sacerdócio triplo, não é? Como rei, como profeta e como sacerdote. Eles esperavam que esse Messias viesse, né, nessa completude de ministério. Entendiam que esse Messias seria divino, não é? Isso já era estabelecido de alguma forma no Antigo Testamento. Principalmente quando fala que seu nome seria Deus, não é? Seu nome seria Deus forte, né? O nome desse Messias que viria. Agora, quando você pergunta se isso mudou no período interbíblico para um libertador político, essa mudança, né, de Jesus como libertador político cresce aí porque houve opressão política. Então, a partir do momento que os judeus estão debaixo do Império de Roma, os judeus entendiam que precisavam ter controle e governo sobre sua própria entidade nacional. Então, o Messias que viria daria a eles a possibilidade de viverem o seu judaísmo de forma plena, gerenciando suas próprias leis civis, por exemplo. Pra gente, como cristãos, nós temos leis que são morais, de relação humana, que não são leis políticas necessariamente. Para os judeus, não. As leis religiosas deles também eram leis políticas. Então, estar debaixo de outra nação era um impeditivo de liberdade religiosa, digamos assim. Então, a ideia do Messias que viria como libertador era o Messias que viria dar a eles a possibilidade de vencer Roma, então eles próprios reinarem, né, sobre os gentios. Existia uma expectativa no Antigo Testamento, né, dos gentios de alguma forma se renderem ao Deus de Israel. Muitos interpretavam que isso era os gentios se rendendo a Israel, né, etnicamente, pura e simplesmente, não só até o Deus de Israel. Então, como devemos enxergar Jesus, né, em sua inteireza? É um Jesus que veio em fraqueza, já recebeu toda a autoridade do Pai,
em Mateus 28, tá assunto aos céus, já participa de alguma forma da glorificação que será nossa e virá como revelado no livro do Apocalipse, né? Nossa visão do Messias hoje é a missão do Messias que morreu, do Cristo crucificado, que ressuscitou e que virá. Olhamos a Cristo em sua inteireza e sua completude. Iago, por que Jesus impede que Maria lhe toque após a ressurreição? Disse-lhe Jesus, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. João 20. Essa tradução é complicada, tá? Deixa eu abrir aqui o meu Logos. Permita-me abrir o Logos. João 20, 17. Vai dizer o seguinte aqui no greguinho. Leguei ao té Yesu, memor raptou. E raptu, alguns traduzem como não me toque. Uma pax legomena, uma palavra que só aparece em toda a Bíblia nesse momento. Então já sabemos que é uma palavra de tradução complicadinha, tá? Porque é uma palavra que a gente não sabe exatamente todos os detalhes para traduzir. Não tem muitas referências no Novo Testamento dessa mesma palavra. Se eu olhar aqui no Lounaida, que é o léxico que eu gosto de usar de referência, fala a palavra raptu, vem de raptomai, segurar um objeto, reter com a mão. Então a ideia aqui não é tocar, é reter. Então ele tá dizendo o quê? Não é não me toque, né? Não me toque. Ele tá dizendo não me segure, não me detenha, não me impeça. Essa é a tradução aqui que eu tenho na Nova Almeida Atualizada, por exemplo. Não me detenha, né? Então ele não tá dizendo, não toque em mim, não tá dizendo isso. Até porque ele pede pra Tomé tocar nele, né? Tá dizendo não me impeça, certo? Não me segure. De olho no texto express aí, então, pra vocês, feito de improviso aqui, que esse programa é todo de improviso, tá? O pessoal às vezes duvida que eu faço programa de improviso. Eu faço de improviso, gente. Eu não vejo as perguntas antes, não tem ninguém que me ajuda no roteiro do Pergunte ao Pastor, não, tá? Eu faço aqui na hora mesmo, certo? Por isso que se fosse um programa, né, me respeitem, tá? Me respeitem. Se fosse um programa ensaiado, treinado, com as perguntas lidas e estudadas antes, as respostas seriam melhores, tá? Vocês me respeitem. O quão ocupado, Gabriel Tolo, eu preciso estar para ter que comer enquanto gravo? Olha que loucura, né? Um caos. Sobreviverei. Iago, fale sobre o avivamento da Rua Azusa. Na sua visão, foi um movimento real? Os dons de línguas eram línguas estranhas ou humanas mesmo? Obrigado. Olha, eu tô tentando fugir de polêmica. Quem te viu, quem te vê, né, Iago Martins? Quem te viu, quem te vê. Você querendo fugir de polêmica. Mas a verdade é que eu tô cansado de treta, tá? E eu cheguei a uma triste conclusão. Existem muitos assuntos que não importa quão prudente, quão correto, quão educado você trate, sempre vão gerar tretas e confusões desnecessárias e chatíssimas, certo? Mas vou responder do jeito mais normal, amoroso que eu puder, tá? Eu não acredito no dons de línguas da mesma forma que os pentecostais acreditam. Irmãos pentecostais são crentes, são pessoas que amam o Senhor, é uma fé genuína, tal, tudo isso aí. Mas eu não acredito que as manifestações de línguas estranhas, não é? Com sons aleatórios, digamos assim, com esses sons, né? Eu não vou imitar aqui não, também por respeito ao pessoal. Eu não acredito que essa é a manifestação do dom de línguas bíblico. Pra mim, na minha leitura, o dom de línguas bíblico é a possibilidade sobrenatural de falar idiomas humanos, idiomas que o falante não tem acesso, que o falante não conhece, o falante não saberia. Então é eu falar inglês sem saber inglês, eu falar aramaico sem saber aramaico. Pra mim, este é um milagre. Pra mim, o milagre não é falar, né, sons indescritíveis. Eu tenho um vídeo inteiro aqui no canal onde eu explico, certo, a minha leitura bíblica sobre isso e a minha leitura até de questões científicas que lidam com dons de línguas. Você pode ir lá se você quiser. Então, pra mim, o avivamento da Rua Azusa não representa um avivamento. Representa o que seria uma corrupção de alguns campos teológicos. Agora, claro, eu vou dizer que é a cor do diabo? Não, né? Eu vou dizer que saiu muita coisa boa dali, de envolvimento missionário, coisas assim que, glória a Deus, é excelente. Mas eu não sigo a perspectiva pentecostal. Eu não sou um pentecostal, certo? Eu não acredito no dom de línguas como os irmãos pentecostais acreditam. Mas todo respeito, todo carinho do mundo aos pentecostais, certo? Tá tudo certo, pelo amor de Deus. Não façam treta, não. Eu não quero mais. Eu tô cansado, eu quero tirar férias, eu quero virar o Iaguinho Paz e Amor, certo? Eu quero que você aí, ó, você que me acompanha, eu quero virar o Iaguinho Paz e Amor. Quero virar Beautiful People evangélica, viu? Quero virar Playboy da teologia. Eu cansei de ser da favela da teologia. Quero virar Playboy da teologia. Quero virar o Iaguinho Paz e Amor. Quero ficar, ó, Beautiful People. Quero parar de tocar nos assuntos polêmicos. Chega, né? 13 anos já? Tô há quanto tempo produzindo conteúdo pro YouTube? 11 anos. 11 anos produzindo conteúdo pro YouTube, chega já, né? Mas tá bom, vamos dar uma maciada, responder teologia, vamos. Assim, não é que eu tô arregando, eu estou arregando. Mas o fato é, chega uma hora que você enjoa, tá ligado? Da confusão, do bacafuá. Claro, procurei muita confusão, procurei muito bacafuá, através de tocar em muitos assuntos polêmicos, através de criticar muita gente, né, amada. Não me arrependo, absolutamente nenhuma das tretas que entrei. Mas olha, hoje em dia, estou calculando muito mais as tretas para entrar. Certo? Preciso de folga na confusão. Então, não me bota em confusão, não, gente, com o pentecostal, não, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que você fala, pronto, os caras ficam indignados também, com raiva, começam a te matar, te xingar. Então, assim, eu amo os pentecostais, vocês moram no fundo do meu coração. Certo? No fundo do meu coração. Eu só não sigo a perspectiva. É nóis. Quando estivermos no paraíso, lembraremos só das coisas boas que aconteceram conosco na Terra? Senão, como vai ser? Acho que não, tá? Acho que nós vamos louvar a Deus por tudo e nós vamos interpretar a existência em sua completude. Seremos transformados
E a partir do momento que seremos transformados, nós iremos entender, né, todo o mal e sofrimento que vivemos na vida de uma forma diferente. Vamos enxergar o mundo em sua grandeza, em sua inteireza, em sua completude. E vamos enxergar e entender e compreender o mal que sofremos e as dores que passamos de forma totalmente diferente. Senão, como é que Jesus ia limpar do nosso olho toda lágrima, não é? Lembraremos do mal, mas nós não sentiremos a dor do mal e compreenderemos o mal de uma forma que aquilo não vai nos afetar, pelo contrário, vai nos fazer glorificar a Deus de forma especial. Agora, no último vídeo, eu acho que foi no último Pergunta Pastor, teve muita gente que deixou comentário, eu não tô achando nenhum agora aqui, mas eu os li, mas tem uma pergunta aqui que ilustra esses vários comentários. Eu falei, não é, sobre calvinismo, né, como é que os homens são condenados, Deus predestina para a condenação e tal, eu falei sobre Deus, eu falei sobre os homens irem pro inferno porque querem, escolheram o caminho do inferno. E muita gente comentou dizendo, isso é arminianismo, isso não é calvinismo, isso não é calvinismo, o Iago não é calvinista então, é arminiano e tal. Eita, gente, dizer isso é um atestado de não conhecer calvinismo, tá? Não conhecer calvinismo. Até mesmo quem acredita em dupla predestinação, né, em predestinação para a salvação e para a condenação, não crê que a predestinação para a condenação e para a salvação é igual. A predestinação para a salvação é uma predestinação ativa. Deus pega pessoas condenadas e os move ao caminho da salvação. A predestinação para a condenação é uma predestinação passiva, ou seja, Deus entrega, Deus deixa, Deus permite que esses homens sigam o seu próprio caminho de condenação. Deus não tem que fazer nada ativamente para que o homem seja condenado, porque o homem já escolheu o caminho da condenação, ao contrário da salvação, que Deus ativamente leva os homens, traz esses homens ao caminho da salvação. Essa é a perspectiva da maioria dos calvinistas, tá? Então, nossa, o Iago, isso não é Não, isso é só calvinismo, gente. Se você acha que isso não é calvinismo, parabéns, você não conhece calvinismo, certo? Então você não deveria nem se dizer arminiano em ser crítico do calvinismo, porque você só não sabe das coisas. Então é atestado, de falta de estudo. E aí vamos lá, quero que você venha comigo aqui, dá um zoomzinho de leve aqui, Gabriel Tuller. Muitos dos senhores, muitos das senhorinhas, são muito convictos de coisas teológicas que nunca leram, nunca estudaram. E aí gostam de criticar o coleguinha, porque o coleguinha é calvinista, logo ele acredita naquilo outro. Coisas que vocês nunca leram direito, nunca viram direito. Que só vem de um ou outro intérprete de internet que às vezes apresenta pra você da forma errada. Ainda mais quando é um crítico. Ainda mais quando tudo que você viu sobre calvinismo foi a partir de pessoas que criticam o calvinismo. Então olha, humildade aí pra aprender com o coleguinha, tá? Se você acha que dizer que os homens escolhem o caminho do inferno e que Deus os entrega aos seus próprios sentimentos e pensamentos não é calvinismo, você tá mais perdido que segue em tiroteio acerca de doutrina da salvação, tá? Então tem uma postura melhor aí. Aí tem a pergunta que ilustra isso, a pessoa comentou aqui. Iago, sobre a questão calvinista, foi dito que nós deliberadamente escolhemos o caminho da condenação. Mas como eu entendo a predestinação dos salvos e sua perseverança? Ora, nós escolhemos deliberadamente o caminho da condenação. Deus, então, nos atrai, muda o nosso coração e nos traz para o caminho da salvação. E então somos transformados. A promessa da nova aliança era essa, né? Em Jeremias, que o nosso coração de pedra seria retirado e um coração de carne seria posto no lugar. Um novo coração nos seria dado. E com um novo coração, nós agora temos uma nova natureza. E nessa nova natureza, nós somos preservados, nós perseveramos. Então, não entendo como aquela resposta gerou algum tipo de incompreensão sobre a própria salvação de alguma forma, tá? Vamos voltar para os fundamentos, tá, pessoal? E eu vou deixar a dica aqui, tá? Vou deixar aqui, se você quiser voltar para os fundamentos, esse livrinho aqui, O Cristão Reformado, eu escrevi, tá na 3ª edição já. É um dos meus livros mais vendidos, tá? É um livro que fez muito sucesso. Ele é feito para a igreja, para público geral e explica o calvinismo de forma bem básica, bem voltada para suas bases bíblicas, tá bom? E claro, tem vários outros materiais que você pode conhecer na internet, mas esse aqui, eu gosto desse bichinho, eu acho que vai fazer bem aí, se você quiser conhecer um pouco mais de calvinismo, tá? E não ficar aí falando coisas que não são verdadeiras sempre sobre, né, a doutrina de Calvino. Tá bom, gente? Mande mais perguntas, quero muito respondê-los. Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de aproveitar o cupom Jesus lá na Growth Suplementos. É graças às publis do canal que a gente tá podendo ter vídeo quase todo dia aqui. Então não deixe de dar uma moral aí pros patrocinadores do 2D de Teologia. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.